Senhor presidente, bom dia a Vossa Excelência, bom dia aos nobres vereadores, bom dia à imprensa, convidados, pessoas que nos acompanham na galeria e também pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, primeira coisa que eu gostaria de dizer é, a partir das ilações e coisas que foram criadas, que eu não vou ficar respondendo o que não é devido aqui na tribuna, e que as ilações que foram criadas a partir da minha renúncia, eu vou tomar os caminhos jurídicos e todas as pessoas que precisarem ser processadas serão devidamente processadas de qualquer calúnia, de qualquer difamação criada a partir da minha renúncia. E quero explicar a partir de agora por que eu renunciei à chapa, a vice-governador na chapa de Antônio Gomide, do PT. Tudo começou, senhor presidente, com a votação do IPTU aqui na casa, que eu me posicionei claramente, de forma livre, de forma a acreditar naquilo que eu defendo, que é defender a população e não deixar passar aqui nessa casa um projeto de um dia para a noite, com votação aos domingos, que poderia prejudicar a população, na minha avaliação. Todos podem ter avaliações diversas, mas eu não admitia votar um projeto aqui com alíquota, sem a planta de valores ou sem qualquer outra perspectiva de como seria o projeto, porque tem coisas que foram votadas aqui que muitos vereadores nem sabem, como a questão do INSS-QN, como a questão da redução das parcelas do imposto sobre transmissão de imóveis, sobre uma série de coisas. Então, eu precisava me posicionar de forma livre e coerente. Quando eu decidi não votar a favor da matéria, eu comecei a ter várias retaliações dentro do meu partido. No dia 23, que foi o dia da primeira votação nessa casa, inclusive votação que foi invalidada, a secretária de Educação, Neide Aparecida, me convidou para conversar longamente. A gente ficou 1 hora, mais ou menos, conversando no gabinete. Ela argumentando e eu fazendo contra-argumentações. E decidi, falei para ela que não votaria a favor da matéria. Ela saiu do gabinete convencida de que não iria mudar meu voto, porque era um posicionamento pessoal. Nesse mesmo dia, 10 minutos depois, aqui no plenário, na sala VIP, a secretária Neide vem até mim, me passa o telefone e diz que o prefeito Paulo Garcia quer falar comigo. Na ligação do prefeito Paulo Garcia, ele fala: Tairone, você precisa votar essa matéria. Eu falei: prefeito, eu já tinha falado contigo na sexta-feira, eu não tenho condição de votar, porque a matéria ela não é clara, porque existem muitos problemas no projeto, porque precisaria da planta de valores para votar, porque a cidade está um caos e a gente precisa dar primeiro resposta para a cidade na área da saúde, na área da educação, na área de limpeza urbana, para depois discutir qualquer tipo de reajuste ou de imposto aqui nessa casa. O prefeito disse para mim: eu não estou pedindo, você tem de votar. Eu falei: prefeito, eu não vou votar. E ele disse: então, eu vou chamar uma coletiva hoje às 15 horas, vou acabar com sua vida política e vou te expulsar do PT. Eu falei: prefeito, você está me ameaçando? Ele respondeu: sim, eu estou te ameaçando. Nesse momento, eu desliguei o telefone, entreguei para a secretária de Educação, Neide Aparecida, saí da sala, inclusive ela tentou me segurar para eu não sair, falei para várias pessoas aqui: o prefeito está me ameaçando, e depois eu tentei acalmar. Os jornalistas que estavam aqui, os vereadores da oposição que estavam no plenário, perceberam tudo o que estava acontecendo. Aí, passando esse momento, eu fiquei quieto, me posicionei, não falei nada do que tinha acontecido, porque eu ia discutir internamente. Deu às 15 horas, o prefeito não chamou a coletiva que ele tinha prometido. Às 18 horas, ele chamou uma reunião da Executiva Municipal do PT, que foi deliberar sobre a minha suspensão e a suspensão do Felisberto. Não fui convidado para a reunião, e o prefeito foi para a reunião com diversos secretários, inclusive secretários que não eram do PT. E lá na reunião ele disse claramente: ou sou eu, ou são os vereadores Tairone e Felisberto, a executiva do PT precisa se posicionar aqui. E saiu da reunião, e respondendo algumas perguntas sobre o projeto, depois saiu da reunião. A gravidade disso: a executiva toma uma decisão, decide me suspender. Com algumas incoerências. Por que incoerências? A primeira delas é que a executiva me suspendeu sem poder suspender,
Porque para a suspensão no Partido dos Trabalhadores precisaria de 3/4 dos votos, que seriam 12 votos da executiva. Eu tive 9 votos pela suspensão, e mesmo assim a executiva suspendeu. Para a suspensão no Partido dos Trabalhadores, o partido precisa tomar uma decisão antes para comunicar à Câmara Municipal. E não houve essa decisão, tanto é que na ata da minha suspensão tem um momento que fala que foi passada a palavra para o prefeito para ele apresentar o projeto, está escrito na ata. Então, todos os caminhos, inclusive internos do partido, estavam sendo desrespeitados. Recebi aqui, na quarta-feira, no dia seguinte, o comunicado da comissão mista, que eu não fazia parte mais da comissão mista, que, inclusive, eu estou comunicando aqui que eu vou entrar na justiça sobre o projeto, porque se o PT me suspendeu indevidamente, eu fui suspendido indevidamente pela comissão mista, então todo o processo da alíquota que foi aprovado, ele está maculado, porque teve uma ação indevida pelo prefeito, pelo PT e também por essa Casa de Leis, quando me tirou da comissão mista. Depois disso, presidente e senhores vereadores, eu tive todas as pessoas ligadas a mim demitidas. Ligadas, não são pessoas somente que eu indiquei ou que tinha qualquer vínculo que eu poderia criar. São pessoas ligadas que estavam na prefeitura antes de mim, antes de eu ser vereador. E essas pessoas, por terem amizade comigo, foram drasticamente limadas da administração. Que aí eu faço um questionamento. Essas pessoas estavam lá porque eram para ajudar a gestão, porque eram competentes, porque eu tenho consciência de que todas competentes, ou porque queria garantir meu voto? Porque se essas pessoas estavam lá para obrigar meu voto, aí é uma coisa grave que nós temos de discutir aqui no município de Goiânia. Então, significa que todos os vereadores aqui são obrigados a votar porque tem pessoas ligadas a ele no município de Goiânia. A gente tem que pensar a cidade é para ajudar a cidade. Depois disso, senhor presidente, houve uma sessão, e senhores vereadores, aqui, no domingo, às 21 horas. Várias pessoas viram aqui, militantes do PT, da administração, com adesivo do Gomide, tentando me intimidar aqui, e quando eu olhava para as pessoas, mostrava o adesivo do Gomide e fazia cara de que eu estava tomando uma atitude irresponsável. Ou seja, tudo para tentar me constranger. No dia seguinte, na segunda-feira, eu recebo uma pessoa do meu gabinete que vem pedir demissão, porque o prefeito tinha dito, ou você escolhe o Tairone, ou escolhe a mim e o PT. Ou seja, gente do meu gabinete. As pessoas do meu gabinete começaram a ser assediadas, e pessoas foram convidadas a sair do projeto político do qual eu fazia parte da minha participação aqui na Câmara. Além disso, nos eventos do Gomide, eu estava sendo ignorado. Algumas pessoas eu ia cumprimentar, elas viravam a cara, não queria cumprimentar, porque eu tinha votado contra o aumento do IPTU. Além disso, o prefeito Paulo Garcia dá uma entrevista, tentando inventar coisas, me desqualificar na Rádio 730, na terça-feira do dia 30 de setembro. Com todos esses acontecimentos, eu acho que eu não era bem-vindo na chapa majoritária. Porque onde já se viu uma chapa no Brasil, um partido suspender a pessoa da sua chapa majoritária? Onde já se viu no Brasil uma pessoa ser, dentro do partido, condenada injustamente com todas as coisas que estão sendo provadas aqui, e eu tenho como documentá-las e mostrar para a sociedade tudo o que está acontecendo. Nesse momento, eu tomei a decisão de renunciar à chapa. E fiz isso com a clareza, com a certeza de que eu precisava dar uma resposta para o prefeito Paulo Garcia, que eu precisava dar uma resposta para o PT, e que eu precisava dar uma resposta para a sociedade da pressão e da perseguição que eu estava tendo nesta Câmara como vereador, por ser um vereador do Partido dos Trabalhadores. Então, eu não tenho dúvidas de que toda a decisão minha foi pautada pela incoerência, pela irresponsabilidade, pela forma de querer fazer a política do coronelismo, e não a política do diálogo. Porque eu quero, a partir de hoje, nessa casa, fazer as discussões dos grandes temas da cidade de Goiânia.
Eu não vou ser um vereador aqui para ficar atacando o prefeito o tempo todo, não. Eu vou ser um vereador nesta casa que vou fazer as críticas necessárias, que vou me posicionar, que vou questionar aquilo que tiver errado e vou apresentar os caminhos para que sejam solucionados. E o que tiver correto eu vou elogiar, eu vou me posicionar a favor. Eu não vou fazer aqui o jogo do quanto pior, melhor, não. Eu vou fazer aqui nessa casa o jogo do quanto melhor, melhor para a cidade. Por isso eu quero dizer a toda a comunidade de Goiânia, a partir de hoje, começa, e de todo esse episódio, o mandato do vereador Tairone. Um mandato livre, um mandato para a sociedade, um mandato sem a camisa de força, que o partido tentou impor em todas as votações, que eu questionava, inclusive internamente, como foi a questão do plano diretor, como foi a votação da educação, que todos os vereadores, principalmente aqui os da oposição, sabiam do meu constrangimento e de que eu não queria votar aquela matéria daquela forma. A votação da saúde, que eu me posicionei e que depois o partido ameaçou a expulsão e eu tive de voltar atrás. Então agora eu vou fazer o mandato para a cidade de Goiânia, colocando o dedo na ferida das coisas que precisarem ser colocadas, mas defendendo também aquilo que for bom para a cidade. Só para concluir, eu, quando renunciei, em nenhum momento, e é bom que se diga isso, eu desisti da renúncia. Em nenhum momento. O Gomide me ligou no dia 30 à noite para solicitar que eu não apresentasse a carta de renúncia. E eu estive na reunião da executiva e falei, se for prejudicar o pleito, e somente se, juridicamente, eu não vou oficializar a carta de renúncia, se tivesse problema com o pleito. Porque o próprio Edilberto, que estava na reunião, afirmava isso, a executiva toda afirmava. No dia seguinte, o Edilberto faz uma declaração no Diário de Goiás, que depois eu tive acesso ao áudio para ver se era uma informação verdadeira, para não tomar decisão pelo que está sendo noticiado somente pela imprensa. Liguei para o jornalista que fez a matéria, peguei o áudio, e ele afirmava com todas as letras que a minha decisão tinha sido política, coisa que não tinha sido, tanto é que eu repeti várias vezes na reunião da executiva que a minha decisão era jurídica, e que, além de a minha decisão ter sido jurídica, que ele falava que não era jurídica, que com toda a segurança jurídica poderia sim fazer a substituição do candidato. Então, se o próprio advogado do PT estava falando que podia fazer a substituição do candidato, que o objetivo meu era sair da chapa para dar uma resposta pública para a sociedade, eu oficializei aquilo que eu já tinha comunicado à imprensa no dia anterior. Eu entro aqui nessa Câmara agora de cabeça erguida, de coração livre, e com a capacidade de fazer os debates que precisam ser feitos. Porque o PT já tirou o vereador Djalma, já ameaçou a minha expulsão, já ameaçou a expulsão do vereador Felisberto. Vai ficar só um vereador. Ou seja, essa é a capacidade política que tem o prefeito de Goiânia, de 4 vereadores terminar, se isso for a ferro e a fogo como ele quer, terminar com um vereador. Mostra o despreparo, só para concluir, presidente, mostra o despreparo, a incapacidade, não só administrativa, como a gente está vendo na cidade, com os problemas de lotação de transporte, com o viaduto aqui da 88 que está sem fazer, com os lixos espalhados pela cidade, com os problemas que existem na educação. Mas a gente está percebendo que, além dos problemas administrativos, ele tem também incapacidade política de fazer os encaminhamentos políticos e de fazer os debates internos dentro do partido para construir, de fato, uma cidade diferente. E eu espero que as pessoas do PT acordem, que não venha aqui um outro vereador querer rebater tudo, mas que acordem para saber o que estão fazendo com a cidade de Goiânia. Que acordem para perceber que estão destruindo a cidade de Goiânia e que o atual prefeito está se tornando o pior prefeito da história de Goiânia. O PT precisa acordar. Eu estou pedindo, pelo amor de Deus, às lideranças do PT, acordem e chamem a atenção desse prefeito. Se for necessário, expulse esse prefeito, mas acordem pelo bem da cidade de Goiânia. Obrigado.